Bom, pessoal, esse exercício aqui, né, é um desafio, né, um dos exercícios desafiadores dessa lista. Tá? Nós temos aqui a resistividade ρ para a maioria dos metais, varia com a temperatura. A relação empírica entre a temperatura e a resistividade é Δρ igual a ρ0, alfa, temperatura final menos inicial. Tá? Então a gente vai ter uma lâmpada, tá? Filamento de tungstênio, que ela é regulada, né, a especificação dela para funcionar uma corrente de 0,3 ampere e tensão de 3 volts. Tá? Quando a resistência está fria, tá? Ela tem um valor de 1 ohm, né? Então a gente quer saber qual que é a temperatura desse filamento de tungstênio quando a lâmpada está acesa. Então, muito bem, né? A gente tem aqui uma série de informações. Vamos então para esse exemplo aqui, tá? Para esse exercício. Eu vou colar isso daqui mais para cá, para não atrapalhar. E aí, gente, o seguinte, né? Vou fazer da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, condições operacionais. O que é a condição operacional? Quando a lâmpada está funcionando, ela deve funcionar sobre uma corrente de 0,3 ampere e sobre uma tensão de 3 volts. Tá? A temperatura de quando ela está funcionando é ainda desconhecida. Tá? E a gente sabe também que a resistividade dela, ρ, vai também aumentar conforme essa temperatura. Tá? Então a gente não sabe. O que a gente sabe é que se a primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, eu posso obter aqui, ó, o valor da resistência dela na condição operacional. Então eu calculo aqui 10 ohms. E aí eu vou lá para lâmpada sem funcionamento e eu vou ver aqui que ela possui uma resistência inicial de 1 ohm, né? E a temperatura que foi dada ali é de 273 Kelvin. Com base nisso, agora a gente pode pensar a seguinte forma, né? Para que foi dada essa fórmula aqui? Porque essa fórmula aqui é a fórmula da variação da resistividade com a temperatura. A resistência é exatamente essa fórmula, né? A variação da resistência é exatamente essa fórmula, só trocando a resistividade pela própria resistência. Então a gente precisa calcular um ΔR, né? Ali não é Δρ, então eu vou calcular um ΔR, que é a resistência final menos a resistência inicial. Então no caso aqui seria 10 menos 1, que dá 9 ohms. A variação foi de 9 ohms. Tá? E agora, pessoal, é fácil, né? A gente vai nessa fórmula, né? ΔR. Aí eu vou reescrever essa fórmula, né? Só que agora fazendo R inicial vezes alfa vezes a variação de temperatura. Onde o que eu quero calcular é a temperatura final. Então aqui eu tenho 9 é igual a 1, né? Que é a resistência inicial, vezes 4,5 vezes, deixa eu pôr entre parênteses, né? 4,5 vezes 10 a menos 3 Kelvin, vezes TF menos 273, que é o valor que eu quero encontrar. Então aqui o 9 mantém, 1 multiplica 4,5 vezes 10 a menos 3, mantém 4,5 10 a menos 3, que vai multiplicar distributivo. Então ele multiplica por TF, fica com 4,5 vezes 10 a menos 3 TF. Só que ele multiplica também pelo menos 273. Então, quando eu multiplico 4,5 10 a menos 3 por 273, me dá aproximadamente 1,23. Tá? Dá 1,2285. Então, eu passo agora esse menos 1,23 para cá, vai ficar positivo. E do outro lado eu mantenho aqui 4,5 vezes 10 a menos 3 TF. Então, do outro lado agora eu tenho 10,23. Isso é igual a esse valor aqui de TF, né? Então, TF vai ser 10,23
9 mais 1,23. 10,23, né? Dividido por 4,5, 10 a menos 3. Isso dá uma temperatura final de 2.273,33, tá? Kelvin. Que a opção mais próxima é a alternativa A. Então tá respondido.